Seja muito bem-vindo, ouvinte. Meu nome é Noemi Pascoal, sou cristã, tenho 23 anos e criei esse podcast com o objetivo de trazer, digamos que, os temas polêmicos da nossa geração. Não somente trazendo a abordagem que é ofertada para os jovens hoje em dia, principalmente nas redes sociais, mas trazendo esses assuntos à luz da Bíblia. Nós vamos refletir juntos sobre o que o mundo tem pregado para nós e o que Jesus pensa sobre isso. Esse podcast não é apenas para cristãos, mas para todos que têm curiosidade e interesse em ouvir a verdade a respeito do coração de Deus, sobre tudo que temos visto e ouvido nessa geração. É uma honra ter você aqui comigo, então vamos embora, porque nós fomos chamados para essa hora e temos muito o que fazer até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. E aí, galera, o tema do nosso primeiro episódio hoje é influenciadores. E eu tô com muita expectativa sobre esse tema, porque é algo que Deus ele veio falando comigo durante toda a semana, através de várias situações. E foi uma coisa muito aleatória, sabe? Que Deus ele me remeteu a falar sobre isso. E inclusive tem muito a ver com o objetivo de eu ter criado esse podcast mesmo sobre influência. Então, antes da gente começar de fato a falar, eu queria deixar duas perguntas aqui pairando sobre vocês, que vocês vão responder a si mesmos ao longo do episódio ou talvez depois que a gente terminar de falar. A primeira pergunta é: o que é ser um influenciador nos dias de hoje para você? E a segunda pergunta é: você tem sido influenciador ou influenciado? E dadas as primeiras perguntas, eu já queria deixar bem claro que o meu objetivo com esse podcast é que ele seja realmente uma conversa, sabe? Que seja algo muito fluido, porque Deus ele tem me levado a estudar e me instigado cada vez mais a conhecer sobre temas que a gente tem visto hoje na atualidade, temas que eles têm sido muito relevantes nas redes sociais e que têm contaminado a vida dos jovens, a vida das pessoas que se dizem cristãs, mas que por falta de conhecimento acabam se moldando com o que o mundo tem pregado. Então a influência é só o primeiro deles e eu acredito que é um dos mais importantes, porque envolve absolutamente tudo ao nosso redor, né? Todos os assuntos que a gente conhece, a gente vai acabar influenciando alguém a pensar da forma como a gente pensa ou a entender aquilo, a visão de mundo que a gente está entendendo sobre aquele assunto. É por isso que eu decidi fazer desse tema o primeiro do nosso podcast. E aí eu queria falar o motivo de eu ter escolhido, né, em específico o tema influenciadores. Como eu falei, foi uma coisa um pouco aleatória. Eu estava passando o feed no explorar do Instagram e eu vi uma postagem sobre a digital influencer GK. E aí, nesse post, tinha duas fotos da GK. Uma em uma fase onde ela estava sendo muito massacrada pela aparência dela. Ela estava com o cabelo platinado, a sobrancelha platinada, estava com preenchimento nos lábios, né? E também a foto que eles colocaram dela mais desarrumada para poder dizer que ela estava numa fase ruim. E a segunda foto que estava do lado era dela recentemente, toda arrumada, mais natural. Ela já tinha tirado o preenchimento, já estava com o cabelo dela preto de novo, na cor natural, e estava muito bonita. E aí na legenda da foto dizia assim: a GK está em sua melhor fase, cabelo bonito, corpo bonito, se vestindo bem, rica e famosa. Tudo o que todo mundo sempre quis. Né? E aí, como tudo curioso, eu fui no Instagram da GK e fui dar uma olhada, porque eu vi essa postagem, e aí eu fui dar uma olhada no perfil dela. E passando o perfil dela, eu vi um vídeo recente de um prêmio
Prêmio JK, o nome, aonde ela foi chamada de uma das mais impactantes influenciadoras digitais do Brasil. E na postagem que ela fez tinha um vídeo aonde ela ganhava o prêmio de personalidade do ano na influência digital. O interessante é que nesse carrossel, além do vídeo, tinha também uma foto de um documento que ela ganhou, que dizia moção de louvor e tinha o nome dela, né? Por ela ter sido considerada ali uma grande influência do ano. E aí aquilo me levou a refletir, sabe? Eu parei para pensar, tipo, quem que ela influencia? Quem essa mulher influencia? Com o que ela influencia? E quem atribuiu esse título a ela, né, a ponto dela ser considerada como a maior influência. E eu parei para pensar, tipo, quando você é uma grande influência, você influencia alguém a fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a analisar o conteúdo dela. Eu já conhecia a GK antes, mas eu não sigo ela com frequência. Apesar de ser uma pessoa que eu conheço, ela não tem um conteúdo que me atraia para que eu fique acompanhando ela frequentemente. Mas ainda assim, a gente que está ali ligado nas redes sociais, que a gente tá o tempo inteiro navegando, a gente conhece, a gente ouve comentários sobre a pessoa, ainda mais que ela é uma pessoa muito conhecida. E a verdade é que quando eu estava passando pelo feed dela, a gente percebe que ela tem um portfólio muito padrão de todos esses influenciadores digitais e esses famosos de hoje em dia, né? Que são fotos ostentando roupas caras, roupas chiques em festa, em evento, vídeo de dancinha do TikTok, sessão de fotos seminua ou evidenciando o corpo, que é o que a gente mais vê nesses perfis. E inclusive tem milhares de likes, né? São as fotos que mais chamam a atenção. E promoção de festas promíscuas, cheias de droga, de bebida, de sexo liberado, onde inclusive as pessoas que conhecem sabem que a GK ela é conhecida pela sua popular farofa da GK, que é onde ela comemora o seu aniversário todo ano, uma festa que ela faz de vários dias. E pasmem, né? Os considerados reis da farofa são justamente aqueles que pegam mais gente ao longo da festa. Então é realmente um vislumbre ali de Sodoma e Gomorra. Basta você assistir algum vídeo, alguma postagem de farofa da GK que teve, que você que é cristão, você já entende o tipo de ambiente ali onde essas pessoas elas estão inseridas e também o ambiente que elas pregam que é bom, que traz felicidade, que traz alegria. E essa influência que essas pessoas trazem, é essa influência que esses famosos trazem. E aí você me pergunta, mas como é que você sabe tudo isso? Você acompanha ela? Então foi o que eu falei. Sim, eu acompanho o mundo, eu acompanho as redes sociais. E mesmo que eu não quisesse acompanhar, eu iria receber essas informações, eu iria receber esses conteúdos, porque hoje em dia o que as pessoas mais têm divulgado são esse tipo de coisa. E assim, abrindo aqui um parêntese, né? Às vezes a gente acha que por a gente ser cristão, a gente tem que ficar preso, alienado ali só seguindo pessoas que são cristãs. Uma coisa é você ser seletivo com o conteúdo que você consome e com o conteúdo que você se inspira. Outra coisa é você viver alienado, preso na sua bolha, sem saber o que está acontecendo no mundo. Porque se nós fomos chamados para fazer a diferença no mundo e para pregar o evangelho, eu não posso fazer a diferença em um mundo que eu não conheço, em um mundo que eu não entendo o que tem de errado, para que eu possa trazer o certo, né, à luz da Bíblia. Não certo baseado no que eu acho que é certo, mas baseado no que Deus fala que é certo, que está na palavra. Então, não seja um crente alienado, não seja aquele crente que só está ali junto com o crente, que só está ali dentro das quatro paredes da igreja. Esse é um dos principais motivos de eu estar fazendo um podcast sobre influência na realidade, porque a gente acha que o cristianismo ele é só aquele cristianismo que você está isolado, com pessoas que pensam igual a você, que fazem tudo como você faz, mas não, a influência ela justamente deve ser com as outras pessoas, com as pessoas que estão do lado de fora. Mas para isso eu preciso conhecer, eu preciso entender o que o mundo tem ofertado como a felicidade, como aquilo que é bom, como aquilo que traz realmente a realização de vida. E entendendo isso, eu vou conseguir levar para ele a verdadeira felicidade, que é Jesus, né? Então, assim, voltando pro assunto, né? Voltando ao ponto.
A verdade é que a GK ela não é a única pessoa que tem milhões de seguidores e que ela oferta uma vida dessa forma, né? Porque hoje em dia a maioria dos famosos eles são assim. E os jovens, eles realmente acreditam que essa é a melhor forma, que você, a sua alegria, a sua felicidade, seu sucesso, ele é definido pela roupa que você veste, pelo tanto de dinheiro que você tem na sua conta bancária e pela sua aparência. E foi exatamente isso que estava definido naquela legenda ali. Se ela tá bonita, se ela tá com dinheiro, se ela tá se vestindo bem, com um corpo bonito, cara, ela tem tudo. E a verdade é que me assusta. Me assusta ver o nível de influência tão absurda que essas pessoas têm comparado à mediocridade do conteúdo que eles trazem para a juventude. Assim, você já parou para pensar em quais são as maiores influências do mundo atual? Eu parei para pensar nisso e eu resolvi pesquisar. Quem são consideradas as maiores influências no Brasil? E aí, quando eu pesquisei, apareceu lá um ranking de 10 pessoas, né? Onde era medido pela quantidade de seguidores no Instagram. Porque hoje em dia é isso que remete à influência, à fama. Quantos seguidores você tem no Instagram? E aí, nesse ranking, estava o Neymar em primeiro lugar, com 250 milhões de seguidores. Em segundo lugar estava Ronaldinho Gaúcho, depois Anitta, misericórdia, Anitta. Depois Marcelo Vieira, Whindersson Nunes, Tata Werneck, Larissa Manoela, Maísa, Gustavo Lima. E a décima era a Bruna Marquezine, com 43,9 milhões de seguidores. Então, assim, o que estava em primeiro lugar era o Neymar, 205 milhões de seguidores. E coincidência, né? Ironia. Em décimo lugar estava a Marquezine, com 43 milhões de seguidores, o que ainda é um absurdo de gente que segue ela. 43 milhões é muita gente. Então, apesar da gente saber que nem todo o conteúdo que ela posta chega para esses 43 milhões de pessoas, ainda assim, olha o alcance que essa mulher tem, né? Olha o alcance que todas essas pessoas têm. E assim, não me surpreende o fato de não ter nenhum nome do mundo cristão, do mundo gospel, nesse ranking de 10 mais famosos do Instagram. Não me surpreende pelo fato da gente ter sido tão isento ao longo desses anos, sabe? Existem cristãos, sim, que são relevantes no meio digital, que são grandes influências e que eu tenho admirado muito, mas a verdade é que a gente ainda tem medo, a gente ainda tem receio e muitas vezes a gente ainda é politicamente correto ao invés de buscar ser biblicamente correto. E a diferença é que essas pessoas que estão lá, elas não têm medo de pregar e de anunciar aquilo que elas acreditam. Elas realmente promovem uma vida de festa, uma vida de dinheiro e uma vida de aparência. E elas têm aquela convicção, sabe? Elas têm aquela certeza de que aquilo ali é tudo que elas precisam. Agora, nós que conhecemos a verdadeira felicidade que é Jesus, porque nós somos tão tímidos, e tímidos dizendo assim da forma mais carinhosa possível, né? A verdade é porque nós somos tão omissos. Por que nós não estamos nessa lista? Por que nós não somos uma dessas influências que alcançam milhões de pessoas, mas não pelo que eu carrego, não pelo que a Noemi tem a dizer, mas pelo que Jesus tem a dizer. Nós precisamos ocupar esses lugares de influência. E eu venho te perguntar aqui, né? O que eu mais vou fazer nesse episódio é te questionar mesmo, porque antes eu questionei a mim mesma. Se a gente tem analisado a nossa influência. Em primeiro lugar, se a gente tem analisado quem tem nos influenciado, né? E a quem eu tenho influenciado. Porque essas pessoas que estão ali nas redes sociais, alcançando milhões e milhões de seguidores, eles têm uma fonte. Eles têm uma fonte de referência, porque todo mundo tem a sua fonte de referência. Então, se eles influenciam pessoas, em algum momento eles foram influenciados por outras pessoas. E aí que a gente para pensar, qual a influência dessas pessoas? Com quem que eles estão aprendendo aquilo que eles estão indiretamente ou diretamente ensinando. E aí que eu quero pegar uma deixa sobre um acontecimento bíblico, porque, como eu falei nesse podcast, a gente vai trazer tudo à luz da Bíblia, então eu quero trazer um fato que aconteceu em Atos com Paulo e Barnabé. Eu estou fazendo um estudo sobre a vida de Paulo, né? E durante uma das aulas teve um ensinamento sobre uma passagem que ele me lembrou de imediato a esse tema do podcast. E
ele está em Atos 14, no versículo 18. Onde Paulo e Barnabé eles estão fazendo a sua primeira viagem missionária e ali durante a passagem deles em uma cidade chamada Listra, que era uma cidade totalmente pagã, as pessoas não tinham contato com o judaísmo, eles nem conheciam a Jesus ainda e Paulo e Barnabé eles foram lá para pregar o evangelho. E acontece que eles são usados no meio do caminho e eles curam um homem que era coxo, que era paralítico de nascença. E acontece ali a cura milagrosa desse homem, a cura sobrenatural. E aquela multidão que não estava acostumada com isso, que era uma multidão pagã, começa a adorar Paulo e Barnabé e a ficar maravilhado com eles. Eles começam a chamar eles de Mercúrio e de Júpiter e querer fazer sacrifício para eles, dizendo que eles eram deuses que desceram do céu. E realmente ficaram super maravilhados com aquilo que tinha acontecido, com aquele milagre que tinha acontecido. Só que o fato é que, um versículo depois que acontece isso, na Bíblia fala que os perseguidores dos discípulos, né, que vieram das cidades vizinhas onde eles estavam, eles foram atrás de Paulo e Barnabé na cidade de Listra e eles influenciaram aquelas pessoas contra Paulo e Barnabé. Então fala que as pessoas elas foram influenciadas a apedrejá-los e de fato eles agrediram os discípulos a ponto de darem Paulo como morto. Então você imagina o tanto que eles não ficaram machucados, né? A ponto deles darem Paulo como morto e arrastarem ele ali para fora da cidade. Agora, o que tem a ver, né? O que tem a ver essa história da Bíblia com o assunto de influenciadores? A verdade é que tem tudo a ver. Lembra que eu falei que no início tudo começou com a postagem do antes e depois da GK? Agora a questão é o que motivou a GK a mudar a sua aparência de uma hora para outra, né? E assim, entendendo o contexto do que aconteceu com ela, pelo que eu acompanhei na época. Eu não sei por que a GK ela estava com aquela aparência, se era porque ela queria, porque ela achava bonito, mas eu sei que muitas pessoas estavam criticando ela, dizendo que ela estava feia. Inclusive teve até uma polêmica com o Fábio Porchat, que num programa da Globo ele criticou, ele zombou, ele fez piada com a GK, e eu acredito que aquilo lá também foi o estopim para ela ficar por um tempo afastada das redes sociais, porque o tempo inteiro no Twitter, pelos próprios seguidores dela no Instagram, ela era bombardeada de pessoas dizendo que ela era feia, de pessoas dizendo que tinham vergonha das coisas que ela fazia, enfim. A gente sabe como que é a onda de cancelamento, né, nas redes sociais, quando as pessoas elas querem ser ruins, elas são ruins. E aí isso fez com que a GK se afastasse por um tempo. Não sei quanto tempo que ela ficou longe, mas eu sei que depois que ela voltou, ela tinha tirado o preenchimento labial que ela tinha na boca. Ela já estava com o cabelo normal dela, né? Pintou o cabelo de novo natural. Ela teve uma mudança ali. Não era mais a GK de antes, que foi criticada, que foi zoada. Ela teve alguma coisa que ela mudou. Ela mudou a postura dela. E como eu falei, eu não sei qual era o motivo dela estar daquele jeito antes. Mas se era porque ela queria ou se era porque ela achava bonito. Mas a questão ela mudou por conta da voz da multidão. A multidão berrou, a multidão falou alto, a multidão disse que ela não deveria se vestir daquele jeito, que ela não deveria se apresentar daquele jeito, e ela deixou aquilo ali entrar. E ela mudou por conta da voz da multidão. E como é que eu relaciono isso com Paulo e com Barnabé? Aquela multidão que em um momento estava idolatrando Paulo e Barnabé e comparando eles a deuses, bastou algumas palavras de influência dos acusadores para que ela começasse a apedrejar os discípulos. E o que a gente aprende com isso? Que nós não devemos nos mover de acordo com o que a multidão fala sobre nós, porque em questão de pouco tempo, a mesma multidão que um dia nos amaciou o ego pode estar nos apedrejando, ou na linguagem de hoje, nos cancelando. Isso se aplica exatamente ao que aconteceu com a GK e ao que acontece com vários influenciadores digitais de hoje em dia que nós temos acompanhado.
Basta você colocar ali uma foto glamourosa, um vídeo falando que todo mundo quer ouvir, defendendo essas causas de militância que hoje em dia o pessoal defende, que você é amado, que você é ovacionado, que você é aquela pessoa assim, nota 10. Agora, se você cometer um deslize, se você fizer alguma coisinha que as pessoas não curtem mais, ou falar uma palavrinha fora do que as pessoas querem ouvir, você é apedrejado. Esse é o grande perigo da nossa geração. Porque a gente percebe que essa mulher que influencia multidões é influenciada pela voz da multidão. Influenciadores influenciados pela multidão que influenciam multidões são um perigo para a nossa geração. Então se lembre disso, se lembre dessa frase. Deus ele falou muito forte comigo isso. Parece assim um paradoxo, né? Influenciadores que são influenciados pela multidão influenciam multidões. Ou seja, eles mudam o comportamento deles, eles mudam as atitudes deles baseado no julgamento dos outros e ao mesmo tempo eles estão ali fazendo com que outras pessoas que não têm a sua identidade firmada, que não sabem ao certo quem são, também mudem o seu jeito de ser, por acompanharem eles, por acharem que a melhor forma de ser feliz é daquela forma que é estampada no feed. E a verdade é que não é. Porque quando nós somos como Paulo e como Barnabé, que não são influenciados por essa voz da multidão, a gente não muda a nossa essência. A gente não muda quem nós somos porque as pessoas estão te elogiando ou porque as pessoas estão te criticando. Então tenha muito cuidado com isso. Se a gente for analisar essa passagem, a gente vê que quando Paulo e Barnabé eles estavam sendo comparados a deuses, eles não deixaram aquilo ali crescer para o coração deles. Pelo contrário, eles rasgaram as suas vestes e eles disseram que eles eram tão pequenos quanto aquelas pessoas e que tudo que eles estavam fazendo ali não era pelo poder deles, era pelo poder de Deus. E quando aconteceu no outro versículo, deles serem apedrejados, até quase parecerem mortos, eles não desistiram. Eles se recuperaram, se levantaram e continuaram a missão deles de pregar o evangelho. Ou seja, nem para o bem nem para o mal eles mudaram a sua essência, porque eles tinham consciência de quem eles eram, de quem os tinha chamado, que era Jesus. Eles eram influenciados pelo seu Salvador e não eram movidos nem por perseguição e nem por falsos elogios. Aquele povo que estava ali era um povo totalmente influenciável. Então eles viram um milagre e eles acharam que eram deuses. E aí depois vieram outras pessoas e começaram a falar mal, a falar mal, a falar mal. E aí eles começaram a apedrejar. E eles estavam lidando com a vida de pessoas. E é exatamente isso que a gente lida hoje em dia, sabe? É realmente um reflexo do que acontece nas redes sociais. Os acusadores, eles começam a te apedrejar e eles não percebem que do outro lado da tela existe uma vida, existe uma alma que está sofrendo, existe uma alma que tem sentimentos e que com certeza vai ficar mal e vai ficar triste ao ser criticada. Porque as pessoas elas têm a mania de achar que o ser humano ele tem que ser perfeito, né? Que você não pode cometer uma bola fora, porque você já é cancelado, você tem que ser perfeito. E essas pessoas que estão em grande evidência, elas são muito mais cobradas sobre isso. A gente olha toda aquela vida de glamour, mas a gente não imagina o que tem por trás dos bastidores, né? As crises que as pessoas têm, muitos desenvolvem depressão, justamente porque a multidão ela é ensurdecedora. E quando você não tem ali o seu alvo como Cristo e a voz de Deus mais alta do que a voz que é da multidão, você vai se perder mesmo. Você vai ter uma hora que você vai ficar doido e não vai conseguir aguentar a pressão. E é por isso que eu quero bater muito nessa tecla sobre a sua identidade. Quando você tem a sua identidade e o seu propósito firmado em Deus, a voz da multidão, a voz de ninguém vai te abalar.
Você vai se levantar e você vai prosseguir fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, influenciando as pessoas não a uma vida baseada nos prazeres naturais que são escassos e são passageiros. Uma hora esses prazeres eles vão terminar, mas há uma vida que ela busca a plenitude daquilo que Deus ele te reservou, porque Deus ele reservou uma vida plena. Deus ele nos reservou uma vida realmente ao seu lado, como seus filhos. Então, busque agora nesse momento, se você ainda se sente perdido, se você ainda acha que você tem sido influenciado por pessoas que estão vazias, sabe? Tão vazias quanto você, pessoas que estão ali só vivendo para esse mundo de hoje, só vivendo para os prazeres naturais. Então que você possa parar agora e que você possa se voltar para aquele que é o Criador de tudo, para aquele que realmente tem a verdadeira alegria reservada para nós, a verdadeira água viva, aquela que não vai te fazer mais ter sede, mas que vai saciar por completo a sua sede. Jesus, ele é a nossa fonte de águas vivas. E Jesus, ele nos mostra a nossa identidade de filhos, a identidade de pessoas que foram remidas pelo sangue de Deus, o sangue de Cristo, né? E nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores de nada do que a gente possa conquistar aqui nessa terra. É tudo pela graça de Deus. É tudo pelo sacrifício de Cristo que se entregou na cruz por nós. E quando a gente compreende isso, quando a gente compreende como Deus ele nos enxerga, nada nem ninguém pode nos dizer o contrário. Só quem pode dizer quem eu sou é quem me criou. Assim como um exemplo assim de um produto, por exemplo, um produto que foi criado. Só quem pode dar o nome daquele produto, a funcionalidade daquele produto, é a pessoa que criou, é o fabricante. Então Deus ele é o seu fabricante. E ele é o único que pode dizer quem você é, que pode dizer como você deve se vestir, como você deve se comportar, como você deve falar. Não deixe que as outras pessoas que não conhecem nada sobre a sua vida, que não conhecem nada sobre você, sabe, pessoas que simplesmente querem ser acusadoras, não deixe que elas tenham essa abertura na sua vida, não deixe que elas tenham essa influência na sua vida. Se você quer ser influenciado por alguém, seja por Jesus e seja por pessoas também que seguem a Jesus, pessoas que carregam uma vida séria no caminho do Senhor. É importante sim a gente acompanhar pessoas naturais, porque as pessoas que nós seguimos vão definir diretamente quem nós somos. E é por isso que você precisa entender quem é a influência daquela pessoa que eu estou acompanhando. Quem é a influência daquela pessoa por quem eu tenho me deixado ser influenciada. Será que é uma influência boa? Será que é algo que realmente vai me levar para frente? Ou será que não? Será que é só mais uma pessoa vazia, trazendo coisas como bebida, prostituição, como uma vida onde você faz tudo o que você quiser, a hora que você quer, que você pode ser quem você quiser, e como se isso realmente fosse te trazer a salvação de todos os seus problemas. A gente precisa ter essa consciência. E às vezes, assim, é tão desanimador ver como os jovens cristãos, eles têm sido omissos mesmo. Eles têm negligenciado o local de influência que Deus ele nos chamou. É algo muito, muito recente agora que nós temos visto uma onda, né, de jovens, principalmente no TikTok, eu diria, depois que durante a pandemia o TikTok foi uma plataforma que evidenciou e facilitou mais a gente anunciar o evangelho, né? E é algo muito recente que as pessoas têm se levantado. Graças a Deus, tem pessoas se levantado, mas ainda assim, na sua grande maioria, nós temos sim sendo negligentes com o chamado de Deus. Porque foi o que eu falei antes, deveria ter pelo menos gente, pelo menos um nome de um grande influenciador cristão naquele ranking de maiores influenciadores digitais do Brasil. Sabe, o que que nós estamos fazendo com o ID? O que que nós estamos fazendo com a ordem que Jesus nos deu de ir e pregar o evangelho a toda criatura e de fazer a diferença, de estar nos lugares lutando e conquistando a posição que Deus ele separou para que a gente conquiste. Deus ele nos deu ordenança para isso, Deus ele nos deu poder para isso. E
esses dias eu estava ouvindo um podcast que justamente falava sobre influência, era influência do bem, alguma coisa assim. E eu estava ouvindo para poder entender mais sobre esse assunto. E aí, eu pesquisando, eu encontrei um podcast aleatório que eu nunca tinha escutado antes. E tinha duas pessoas famosas nele, duas influencers famosas. Uma era atriz e a outra era digital influencer mesmo. E elas eram conhecidas pelo seu ativismo ambiental. Até aí estava tudo bem, né? Elas estavam falando ali sobre as causas ambientais que elas defendiam, até o momento que uma das ativistas, que também defendia questões de gênero, ela começou a falar que antes as pessoas estavam perdidas no conservadorismo e nos valores cristãos e nas morais e nos bons costumes. Ela falou com essas palavras que as pessoas estavam perdidas, mas que agora isso estava mudando, especialmente nos adolescentes de 15, 16 anos, na juventude, e que as pessoas estavam, abre aspas, né, mais conscientes. E assim, eu achei um absurdo a frase que ela falou, que foi que a família e a moral chegaram em um ponto em que estão péssimos e horríveis, e que as mulheres que um dia se dedicaram toda a sua vida à família, que só as inferiorizou, vão repensar para que isso serviu, já que isso só trouxe destruição para o mundo. Então, olha que tristeza. Isso foi as palavras que essa menina disse. Que essa militante, ativista, né, como ela se chamava, ela disse que o conservadorismo, que a moral, que os bons costumes, que os valores cristãos e que a família são perdição, que só trouxeram coisas ruins e que as mulheres que se dedicaram à sua família, elas vão se arrepender, porque isso não trouxe nada de bom, porque isso só trouxe destruição para o mundo. Que tristeza. Pessoas com esse tipo de opinião destrutivas estarem com o microfone na mão e estarem por aí falando e influenciando milhares de outras pessoas. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos quando essas pessoas estão destruindo aquilo que Deus construiu? A família é o bem mais precioso que Deus ele constituiu para nós, ainda mais do que o seu ministério na igreja, mas é a família, porque foi o primeiro ministério que Deus ele construiu, foi a família. E ele disse que deixará o homem e a mulher, o seu pai e a sua mãe, e eles se unirão e serão uma só carne. E é através da família em que o mundo ele é povoado, em que as pessoas elas reproduzem e elas crescem. E a família é a base de tudo. E as pessoas hoje em dia, os influenciadores de hoje em dia, eles estão fazendo de tudo para destruir isso. Eles estão fazendo de tudo para destruir a família. E eles veem, de fato, eles estão cegos, eles realmente veem a família como uma perdição. Eles veem como uma prisão, como algo que tem os segurado e os impedido de serem felizes. E você vê essas pessoas ignorantes influenciando outras pessoas ignorantes, que são levadas a acreditar nesses discursos aparentemente bonitos de inclusão, de liberdade e de promiscuidade, né? Então, eu e você, aonde nós estamos enquanto isso está acontecendo? Nós fomos chamados para essa hora. Nós fomos chamados para lutar contra isso, para se levantar como influência nessa geração, para se levantar e ocupar o nosso lugar também e levar a essas pessoas a verdadeira mensagem de liberdade, de vida e de plenitude que é Jesus. Então hoje eu venho aqui realmente te instigar a decidir ser um influenciador, mas não aquele que é movido por outros homens pecadores, mas seja um exemplo da geração que busca a santidade acima de tudo, que está comprometida em cumprir o ID de Deus aonde quer que esteja. Às vezes a gente acha que a grande comissão de pregar o evangelho, ela só se aplica para aqueles missionários que estão lá no avião e que vão para países perseguidos pregar. Não, gente, não. As suas redes sociais, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade são o seu campo missionário. Seja uma pessoa que faz a diferença. Ocupe o seu lugar. Ocupe o lugar que Deus ele reservou para você. Recentemente eu fui em uma conferência de missões da minha igreja e uma frase que um dos missionários disse, ela me marcou muito.
Se você deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer, Deus pode levantar outra pessoa, mas para ocupar o lugar dela, porque o seu lugar ninguém pode ocupar, só você. Ninguém pode ocupar o seu lugar. Só você pode ocupar o lugar que Deus te chamou. Então, isso me marcou muito. Porque se eu não for, se você não for, esse lugar vai ficar vazio. Ninguém tem as mesmas habilidades que você tem. Você pode até ter uma profissão parecida com outra pessoa, a mesma formação que outra pessoa tem. Agora, você tem um diferencial que te torna único. Só existe uma Noemi Pascoal no mundo que sou eu. Não existe outra Noemi Pascoal que tenha a mesma idade que eu, o mesmo cabelo que eu, o mesmo jeito de falar que eu tenho. Só existe eu. Ninguém pode fazer o que eu fui chamada para fazer e ser. Assim como você. Você é único, você foi chamado para fazer algo único. E se você não for para esse lugar vai ficar vazio. Por isso, não negligencie o seu chamado e a sua influência. A influência ela não é baseada em números de seguidores que você tem nas redes sociais, mas ela é baseada realmente em fazer a diferença, pelo menos na vida de uma pessoa. Se você alcançar uma pessoa e você fizer a diferença, você já está sendo influente. Você já está sendo alguém que está levando o reino de Deus para as pessoas que precisam. Então vamos juntos seguir a Cristo, vamos juntos levar outras pessoas a conhecerem esse amor que é tão grande e transformador. Porque nós fomos chamados para isso e nós fomos chamados para influenciar até que ele venha. É isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado na vida de vocês e que Deus ele tenha falado com vocês tanto quanto falou comigo sobre esse tema. Agora eu queria orar por você que me escutou até aqui, para que Deus ele possa te abençoar e para que realmente não venha ficar só nas minhas palavras, mas que a gente possa viver uma verdadeira transformação e a gente possa ser levado a ser influência de Jesus na sociedade por onde a gente passar. Então, se você puder fechar os seus olhos, eu não sei onde você está agora, aonde que você estava escutando esse podcast, se em casa, se no trabalho, se no ônibus, no trem, mas se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar por você. Meu Deus, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está me ouvindo agora. Meu Deus, e eu te peço agora que o Senhor venha alcançar essas pessoas aonde elas estiverem. Que o Senhor venha alcançar os seus corações, as suas dores. Eu não sei se alguma pessoa estava passando por alguma dificuldade, alguma crise na sua identidade. Se ela estava durante essa última semana, durante esses últimos dias, sendo levada a se questionar mesmo sobre a sua vida e se comparando com outras pessoas, se comparando com famosos das redes sociais que elas achavam que estavam tendo uma vida perfeita, mas comparada à vida dela, a vida dela estava triste, estava sem propósito, sem nada que aparentemente traria verdadeira felicidade. Eu oro agora, meu Deus, para que o Senhor venha alcançar essas pessoas e que elas venham de encontro, meu Deus, com o seu amor. Que elas venham de encontro com a sua verdade e que elas venham entender que nós fomos chamados para sermos sal e para sermos luz e que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo e que absolutamente nada do que o mundo oferece vai nos trazer a verdadeira alegria, a não ser o nosso relacionamento com Cristo. Eu oro agora para que essas pessoas elas possam ser levadas a te conhecer mais, elas possam ser levadas a serem influenciadas por Jesus, a quererem ler a palavra, a quererem mergulhar no relacionamento contigo e através disso elas sejam um reflexo de quem o Senhor é, por onde elas passarem. Que antes mesmo que elas pensem em falar com alguém, o seu estilo de vida, o seu exemplo, o seu testemunho possa ser uma influência na vida de qualquer pessoa que elas passarem, na vida de qualquer pessoa com quem elas conversarem. Eu oro para que o Senhor venha acompanhar essas pessoas e para que de fato elas possam crescer na sua presença, na sua influência. Eu te agradeço porque o Senhor está com a gente nos dias bons e nos dias maus e o Senhor tem sido a nossa base. No nome de Jesus. Amém.
Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e conhecidos. Vamos levar esse assunto tão importante para o máximo de pessoas que você conseguir. Um beijo e até o próximo episódio.